Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Papo Conexo, o podcast aqui no Nordeste que tem um objetivo, que é alcançar todo o Brasil e por que não dizer o mundo? Vamos internacionalizar a coisa. Gente, hoje vamos ter um bate-papo muito legal sobre história de vida, sobre empreendedorismo, sobre atendimento ao público, porque uma das coisas que me chamou a atenção e me levou ao convite foi a forma de atendimento ao público de quem vamos conversar hoje. E vamos abrir aqui para todo mundo? Gente, olha só, tô aqui hoje como co-host comigo, tem aqui o Ricardo, né? O Ricardo Bisotto, ele que é empreendedor ali do Balaio de Fogo e também é um dos idealizadores do Papo Conexo. Além do Ricardo, tá com a gente aqui a Milena, ela que é empreendedora fundadora da Óticas que levam o nome dela, Óticas Milena, aqui em Araripina, né? Então, primeiramente, boa tarde, Milena. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Ricardo. É um Boa prazer estar tarde. aqui com vocês. Fiquei assim surpresa um pouco com o convite, mas de qualquer forma também lisonjeada, vamos dizer assim a palavra, em ter o teu reconhecimento e também o reconhecimento da cidade com o serviço que a gente vem prestando. Aí já estamos há 5 anos no mercado. Então, ter esse reconhecimento da população, também de outros empreendedores, como o convite de vocês aqui para estar participando hoje. Então, para a gente é um. Eu não sei nem explicar em palavras, mas é a certeza que você está naquele caminho certo, que você está cumprindo realmente seu propósito aqui. É isso aí, muito bacana. Então, Milena, de contadora para dona de ótica. Que legal, né? É um negócio bem diferente, mas bacana. Isso, são situações bem diferentes, né? Dois ramos totalmente distintos. E é a pergunta que eu mais recebo. Milena, como foi que você chegou de dona de escritório contábil, que é aquela coisa mais quietinha, aquele negócio mais com aquelas regras específicas, para trabalhar com o público? Então, são uma das perguntas que eu mais recebo. Essa não vai ser a que eu vou fazer agora, não. A que eu vou fazer, na verdade, é outra, porque é o seguinte: quando eu escutei você falar sobre ser contadora, eu entendi comigo. Ah, ela trabalhou com contabilidade com outras pessoas, mas você tinha o seu escritório de contabilidade. Isso, na verdade, eu tenho um escritório, que é o que eu falo que foi minha primeira paixão. Então, hoje é a MS Contabilidade. Mas comecei em outro escritório aqui em Araripina desde 2011. Então, trabalhei de 2011 até 2018 em um escritório aqui da cidade. E aí, em 2018, eu decidi que não era mais aquele local e que deveria partir para uma próxima etapa, que foi quando eu comecei aí o escritório em casa com 3 clientes. Então, hoje, totalmente diferente, atendemos a mais de 7 estados do Brasil, então foi totalmente essa transformação. Bem, acho que a primeira pergunta que eu vou fazer pra você de verdade é: qual é a sua história com a Araripina? Quem é a Milena? E agora sim, vamos botar pra frente. Vamos para frente, pois vamos lá. Milena, né? Vamos contar minha história do zero, então. Milena, eu sou nascida em Petrolina, Pernambuco, aqui pertinho também. Então, eu vim para cá porque meus pais foram transferidos a trabalho para cá. E aí a gente passou a morar aqui nesse período, que foi onde eu decidi fazer a faculdade de Ciências Contábeis. Naquela época não tinha tantas opções como tem hoje, então eu optei por contábeis. Fiz a faculdade de Ciências Contábeis. Com pouco tempo depois conheci o meu esposo, o Henrique, né, que já estamos juntos aí, casados desde 2017. E agora também à espera do nosso primeiro filho, né, o Antônio, que está aí a caminho. Então, durante essa trajetória em Araripina foi que eu conheci a contabilidade, comecei como estagiária, fui passando de cargo, gerente, depois a contadora auxiliar e depois me tornei contadora. Mas vamos lá, Milena mesmo hoje eu poderia resumir. A mamãe do Antônio, cristã, esposa do Henrique e empreendedora da MS Contabilidade e das. Top. E aí? Ó, agora com o cenário que a gente está seguindo, né? Brasileiro, várias mudanças nessa questão de impostos. Como é que tem sido? Final de ano, as demandas, o que que tem agora para o próximo ano, o que que tem mudado? Tem ficado mais aquela muita demanda? Tem acontecido agora, dezembro para janeiro. Geralmente dezembro é aquela época que o empresário ele passa todo ano
fazendo pequenos ajustes, e no final do ano ele diz, eita, agora eu tenho que acordar. Como é que eu faço? Então, geralmente, final de ano a gente tem uma demanda bem maior. Também o recebimento, né, a adesão de novos clientes, justamente por isso. Então, muitas empresas passam um ano naquela programação mais específica e no final do ano, até mesmo as que optam pelo regime do Simples Nacional, que alguns empresários vão conhecer, então eles nos procuram para quê? Para regularização ou até mesmo permanecer nesse regime. E também por algumas outras questões tributárias, que a gente também faz um planejamento tributário bem específico, de acordo com a sua empresa, redução de impostos, tributação de produtos monofásicos. Talvez eu esteja falando grego para vocês, mas fazemos todo esse acompanhamento e aí, consequentemente, quem é um empresário que não quer pagar menos imposto, né? Milena, eu vou trazer aqui um assunto já dentro da contabilidade ainda, antes de partir para a ótica, Sim. que é o seguinte, a gente está num período agora de transição de ano, de rumores, de especulações, principalmente com relação a imposto, né? Tá uma bagunça e eu queria saber de você, o que está acontecendo que está assustando tanto o empresário com relação a novos impostos, a novas formas de atividade? O que está acontecendo? Uma das coisas que eu costumo sempre falar para eles é o quê? Nossos clientes, a gente costuma preparar eles antes mesmo de chegar essa notícia. Então, já é um assunto que ele é falado de anos, só que sempre é aquela coisa, deixa para última hora, deixa para última hora. Então, o que é que vai acontecer? Terá a unificação de alguns impostos, que isso já é claro, imposto de bens e serviços. Então, o que assusta mais é o quê? Se você não se enquadrar como antes, você não tiver um planejamento tributário definido, você vai sim acabar pagando mais imposto. E aí, de acordo com a regra específica do seu negócio. Então, alguns exemplos. Por exemplo, a construção civil. Se você tiver algum ramo dele, você pode optar por fazer alguns recolhimentos individuais, que vai se tornar mais barato para a sua empresa. Então, o ideal mesmo é o quê? Verifica a questão da empresa, verifica todas as atividades, e aí sim a gente consegue montar um plano para que sua empresa não sofra tanto, porque vai ter um impacto no geral, mas que ela não sofra tanto com o aumento dessa carga tributária. Milena, quanto às empresas do Simples ou do lucro real, quem deve se preocupar mais com isso, com essas novas mudanças, e quais delas terão mais impacto? Vamos lá. As empresas do Simples, a gente já tem aquele costume de dizer, a empresa do Simples, um regime unificado é tranquilo. Só que, dependendo do ramo de atividade que a empresa se enquadre, a do Simples ela pode ter mais, sofrer mais. Até dependendo, porque o lucro real ele oferece mais créditos, ele tem algumas vantagens que o Simples ele não tem. Então, muitos contadores até preferem dizer que o lucro real realmente é mais vantajoso. E agora, quem não estiver organizado de fato, pode sofrer bastante, até mesmo do... Milena, e depois vamos chamar você para fazer um bate-papo específico falando sobre isso, mas agora vamos para a pergunta que você falou que te fazem, porque nessa pequena introdução, deu para perceber que você realmente tem gosto, tem paixão pela contabilidade, pela forma que você age, o conhecimento, né? E aí você pega, tendo o seu escritório de contabilidade, você decide ir pro ramo óptico. Isso. Como foi isso? Vamos lá. A gente tinha alguns projetos, inclusive eram no Ceará, então totalmente diferentes, voltados para a agricultura, agropecuária. E aí, eu era contadora de uma ótica aqui na cidade e eu sempre acompanhei números, todo o processo por trás, né? Então, a gente acompanha direitinho, precificação, margem, e eu achava um negócio também bem interessante. E aí, nessa época, que a gente tinha alguns projetos no Ceará, foi quando tudo começou, vamos dizer assim, a mostrar que não era aquele local. Então, algumas confirmações da parte de Deus, tudo sempre Ele, primeiramente. Então, a gente optou por quê? Vamos abrir em Araripina um negócio. Mas qual? Então, como a gente já tinha esse conhecimento, essa parte minha de ótica, da margem, precificação, alguns contatos e também algumas pessoas, que é muito importante também, principalmente para quem está começando, ter alguns contatos específicos que vão lhe ajudar, né, a alavancar mais rápido. Então, a gente decidiu por quê? Vamos abrir uma ótica em Araripina. Abrimos no meio da pandemia, dia 19 de outubro de 2020, onde estava naquela fase. Todo mundo fecha. Nós decidimos realmente abrir a ótica
nesse período. Meu Deus! Parece loucura, De porque fato. de fato tá todo mundo dizendo assim, fecha. E nós não, nós decidimos que iríamos abrir a loja no meio. Até porque o Foi ramo loucura. óptico não é um. Desculpa, não é um ramo que você faz atendimento Online. online. O principal, eu acho que é o atendimento. Como foi isso? Pronto, abrimos literalmente com a cara e a coragem. Eu, de início, trabalhava na ótica, tínhamos colaboradores, e o Henrique, que é meu esposo, ele ficava trabalhando, trabalhava no setor eólico, então intercalávamos nessa parte, ele me ajudava também com a parte da gestão por fora, e eu passava o dia na ótica com cara e coragem. Então, muitas vezes chegou cliente lá na loja, como a gente não podia receber cliente dentro da loja, chegava e dizia, Milena, eu quero comprar, mas se você me deixar levar os óculos para provar em casa. Então, teve um dia com a cara e a coragem, eu digo, rapaz, eu não tenho opção aqui não. Preparei uma maleta, mandei para uma cliente que nunca tinha visto na vida, mais de 20 óculos, quem conhece a Ray-Ban sabe. Então, mandei para ela e eu disse, pronto, leva. Ray-Ban? Meu Deus! Mandei para ela, eu digo, pronto, leva e vamos fazer isso. Se der certo, bem, se não der, o negócio. Acabou o sonho! Separei, mandei para ela e a moça que trabalhava comigo, ela, Milena, e esse negócio vai dar certo? Dá. A gente só tá tendo essa opção, então é aquela, ou dá ou dá. E aí mandamos para ela, graças a Deus, no outro dia ela retornou, ela comprou alguns óculos, é nossa cliente até hoje, pela essa confiança, e aí continuamos. Fecha, não fecha, abre, não abre, é serviço essencial, não é, mas aí permanecemos. Além da venda de óculos, vocês também trabalham com exames? Pronto, na verdade, é um assunto um pouquinho mais delicado, né, para falar para vocês, mas o que que acontece? Pela legislação, não é permitido que a ótica em si ofereça exames, certo? Então, a gente não tem na loja, mas o que que acontece? Para facilitar para nossos clientes, fazemos indicações. Então, temos a facilidade de indicar para clínicas, e nessas clínicas eles têm um desconto especial por serem nossos clientes. Aí, nesse caso, ele já vem com o exame Exatamente. pronto e aí só faz o pedido. Isso, mas aí é um exame realmente completo, não é aquele que vai ser só a refração, vai ver só o grau. Então, ele passa realmente por um oftalmologista, que ele faz todo o processo certinho. Uma consulta particular para ele, só que com desconto das óticas Milena. Então, tanto o óculos, que seria o óculos de grau, como também o óculos de sol, vocês trabalham com todos. Exatamente, e inclusive óculos de sol com grau, que é o meu caso, que não vivo sem. Poucas pessoas até estranham, mas eu tenho aí mais de 5 graus. Então, não vivo sem óculos. Todos os meus óculos solares são com grau. Se você vê algum, pode ter certeza. Vem, calma aí. Então, você tem mais de 5 graus e não usa um fundão de garrafa? Não. Temos lentes, as melhores lentes. Na verdade, trabalhamos com todas as lentes do mercado. E aí a gente tem o famoso índice. Essa mesmo que eu estou hoje, ela é o índice 1.67, que é quase a mais fina que a gente tem. Então, dá para trabalhar. Tem uma estética legal, um conforto também, que é uma das coisas que a gente preza bastante. Uma coisa que eu vejo como diferencial de vocês, desde que comecei a visitar comércios em Araripina, é com relação ao atendimento. E tem até uma conversa que eu tive com o seu marido, que tá com a gente aqui do lado. Eu até perguntei, qual que é o principal diferencial de vocês? Ele falou, Daniel, eu não consigo explicar. É algo que você tem que comprovar na prática. E de fato, outro momento eu fui lá e aí eu pude acompanhar esse diferencial que é no atendimento. E aí eu vou trazer. Você tem como currículo a parte lá da contabilidade, né? Da onde que veio o padrão que vocês usam no atendimento de vocês? Vamos lá. A gente costuma dizer, na verdade é comprovado, a empresa reflexo do dono. Então, boa parte do que vocês veem ali é a Milena por trás. Então, é a Milena por trás das câmeras, é a Milena com o jeitinho dela, é a Milena com aquele jeitinho de acolher, certo? Então, lá na loja, é um dos pontos que a gente mais preza. Eu costumo dizer que, na verdade, não é nem o bom atendimento, nosso diferencial. O que eu falo para as meninas é o atendimento é praticamente uma obrigação. Mas a forma como você se importa com o cliente, a forma que você se coloca no lugar dele. A maioria das pessoas que estão lá também usam óculos. Então, a forma que você se comporta, você se importa com a situação do cliente. E a venda do óculos, a gente diz que é o quê? É o resultado.
A gente não está lá para vender simplesmente um óculos, a gente está lá porque realmente a gente se importa com o resultado do cliente, como ele vai se sentir. Ele vai estar bem usando aquele óculos, ele vai estar confortável, mesmo com um grau como o meu. Então, é sobre isso, o atendimento. Independente da situação, é tudo sobre pessoas. E o que você vê é um pouquinho do reflexo de Milena por trás das câmeras. É uma coisa que eu vejo, Ricardo, assim, com uma qualidade, porque você chega na ótica, quem não conhece ainda, fica a recomendação para conhecer, né? Vai, nem que seja para visitar, né? Tomar o nosso famoso cappuccino. É verdade. Eu cheguei na ótica, primeiro ponto, aquela ótica climatizada, um ponto bem legal, aquele cheiro diferente, né? Começa pelo aroma, então ali já é um cheiro diferente. Você tem ali um espaço que foi feito para receptividade, para conforto. E a primeira coisa que aconteceu, eu me sentei, chegou a atendente, perguntou se eu queria uma água, um café, um chocolate, um cappuccino. Detalhe, eu nem ia fazer exame, não ia comprar óculos nem nada. Eu cheguei lá só para conversar e conhecer vocês. Sim. E tive todo esse atendimento mesmo não como cliente. Então isso me chamou muita atenção. É um dos pontos que as pessoas falam também, e o que a gente sempre preza. Se o cliente entrar aqui, independente dele vir para comprar o óculos, dele vir aqui só perguntar uma informação, ele vai ser recepcionado da mesma forma. E se acontecer de ter algum probleminha, algum ajuste posterior, ele também vai ser recebido da mesma forma. Muita gente diz, essas meninas são treinadas para sorrir, Milena? Eu digo, depende, mas elas entendem que um ambiente dessa forma muda tudo. Porque muitas vezes você chega em um local, tá aquele pessoal mais retraído, fechado. Então, você chegar num lugar e como elas fazem, bom dia, sejam bem-vindos às Óticas Milena, você pode vir triste. Mas quando elas fazem isso, você já quebra. Eu vou ser bem recebido, eu vou ser bem acolhido. Então, vamos sentar, tomar o nosso cappuccino, chocolate, um de caramelo, um de doce de leite. Então, já quebra aquela questão que você sente muito isso, a falta. E aí, muitos se tornam, como a gente diz, amigos. Verdade, você se sente acolhido e não é só visto como um cliente, né? Como algo que é só para vender um produto e pronto. Então, cria Não é conexão e isso, não é se gera valor. livrar do cliente. Sim. É do começo ao fim e entender realmente. Todo cliente que ele chega ali, ele veio para comprar ou veio para perguntar, ele veio fazer alguma coisa, mas ele precisa ser bem recebido. Todo mundo precisa ser bem recebido, independente do que seja para fazer. Então, qualquer pessoa que passar nas Óticas Milena, pode ser o dia que for, ela vai ser recebida. Helena, eu acompanhando a rede de vocês, eu percebi que vocês também têm uma dinâmica que ela. Você até falou aqui sobre ser Deus quem direciona as atitudes. Então, assim, na rede social eu vi um programa que vocês estavam inseridas. Como que é a proposta dele? Na verdade, ali foi um programa da igreja, né? Como eu falei, eu sou cristã. E aí nosso pastor teve esse direcionamento de visitar empresas aqui da cidade e região. E aí um dos pontos que ele foi visitar foi a nossa loja. E aí é aquela proposta, conhecer mais um pouco sobre o negócio, tem divulgação, levar o principal, que é a palavra de Deus, e um direcionamento específico de Deus. Pra gente foi fundamental que foram apenas confirmações. Então, foi basicamente isso a visita deles. E você acredita que, como empresária, você possa exercer talvez esse papel de pregação do evangelho? Também, na nossa empresa, principalmente, tanto no escritório quanto na loja, todo dia é falado sobre a palavra de Deus. Então, nós não começamos nosso dia sem a nossa oração. Muitas vezes estamos assim, chega aquele dia que você está mais cansado e tudo, as meninas já sabem, Milena, estamos cansados. Bora levantar, vamos orar aqui todo mundo, para poder voltar a ficar todo mundo bem. Então, assim, não tem como ser Milena fora e Milena dentro da empresa dela, outra pessoa. Então, se Milena é cristã, Milena é uma pessoa realmente temente a Deus, acredita nisso, segue realmente o que Deus, ao que a palavra de Deus diz, não tem como que minha empresa seja diferente. Então, vai acontecer lá dentro da mesma forma. E, como a gente diz, a cultura. Quem não está enquadrado nessa parte também não dá para permanecer. Entende? E empreender é um projeto do pastor Galeno, pastor da nossa igreja ali. Pastor Galeno, Jeane, sua esposa. É muito bacana. Uma coisa que eu tenho visto também, nesse caminho, Ricardo, é que
A gente fala muito que a Araripina talvez não tenha essa, ainda pelo menos, essa união de empreendedores, entendendo que se a Ótica Milena cresce, outros empreendimentos crescem também. Se o comércio cresce, todos crescem. Eu vejo que algo interessante, eu vou puxar um pouquinho para o lado da igreja Verbo da Vida, porque é uma coisa que eu vejo acontecer na igreja, Sim. né? De um incentivo empresarial, talvez até uma network gerada em cima da proposta da igreja. Não sei se a igreja tem essa mesma métrica. Não, se os irmãos estão bem, os irmãos estão evoluindo, a igreja evolui como um todo, né? Hoje, vocês usam, vamos dizer assim, não sei se é a palavra que eu quero dizer, mas usam em dizer que as conexões geradas na igreja são um bom network? Sim, de fato são. Geralmente dentro da igreja, né, uma das coisas que é pregada também, ali não é um ambiente específico para network. O Ricardo tá lá, conhece também, então frequenta comigo. Mas fora sim, todo mundo realmente se ajuda, todo mundo tem essa mesma visão de que você crescendo, todos crescem. Uma ideia que o Ricardo possa ter, então pode ajudar também nas Óticas Milena, como pode ajudar na empresa dele, pode ajudar em qualquer outro comércio, tá todo mundo para se ajudar. Então é mais fácil quando você vai acompanhado do que você tentar sempre ir sozinho naquela área. Perfeito. Helena, vou dar uma pausinha aqui, só pra gente fazer uma chamadinha aos nossos patrocinadores e a gente já volta, viu? Espera só um pouquinho. Voltamos então com a continuação. E deixa eu falar, gente. Antes de começar qualquer assunto, eu vou te pedir. Comenta aí embaixo o que você está achando desse podcast. Você, empresário, o que você acha dos impostos, dos tributos que estão acontecendo? Vamos entrar em mais assunto polêmico aí, falando de imposto e tributo. Isso que todo empresário gosta. Mas vou trazer aqui para Milena. Milena, no bloco passado, a gente falou um pouquinho sobre o começo da ótica. E aí isso ficou me marcando na cabeça. Calma aí. Você fazia a contabilidade da ótica, né? E aí, de repente, você abriu uma ótica. Vamos lá, calma, calma, calma. Você pegou os clientes ali da ótica, ó. Vou abrir uma ótica, vamos comigo. Já pensou um negócio desse? Não, gente, calma. Não, não foi isso. O que acontece? Essa cliente, que era daqui da cidade de Araripina, ela resolveu, por motivos pessoais dela, encerrar as atividades aqui em Araripina. Ela retornou para a cidade natal dela. E aí, diante disso, com os estudos que a gente já tinha, tudo certinho, então eu resolvi abrir essa loja. Nada de pegar cliente de ninguém, o que eu sempre digo é, estamos crescendo, mas sem passar por cima de ninguém, fazendo o nosso da melhor forma, e aí vida que segue, tem para todo mundo. Ah, entendi. Porque na minha cabeça logo me veio que eu já vi isso acontecer, sabe? Por exemplo, não vou dar nomes a ninguém, nem óticas Sim. nenhuma, mas você tem a ótica. Sim. Aí vem um optometrista, ele vem pra essa ótica, começa a atender, a galera começa a gostar dele e tal. O que acontece? Do O optometrista, do nada, abre uma ótica. Aí leva todos os clientes que ele atendeu. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa parecida, não foi isso? Não foi isso. Deus me livre. Ética primeiramente, então ela decidiu encerrar as atividades aqui em Araripina por motivos pessoais dela mesma, então ela retornou para a cidade natal e aí um período depois, aí a gente fez a abertura da loja. Nada de cliente e ninguém. Só os meus conquistados assim com muito suor. E bota suor nisso. Perfeito, então. Agora sim, vamos entrar então. Comecei esse bloco falando um pouquinho da ótica e voltando para a contabilidade. E eu quero voltar para esse assunto que tá aqui com a gente o Ricardo, que tá com a empresa dele, vai fazer um ano aqui em Araripina, fazer aniversário já. E Sim. comprar um bolinho de parabéns. E vamos entrar nos assuntos aí que, de fato, são do interesse do empresário. Tem também um que eu quero entrar particularmente, que é sobre o MEI, é sobre a pessoa física. Mas vamos entrar aí com o Ricardo aí, com a pergunta dele. Pois é. Milena, com essa nova reforma tributária, é verdade que a maioria das empresas irão quebrar? Vamos lá. Realmente um assunto polêmico aí para deixar os empresários tudo
assustados. Mas, na verdade, o que é que acontece? É como eu até falei antes, quem não estiver organizado, sim, pode chegar a quebrar. Então, muito se fala da reforma tributária, da unificação de impostos, como é que se deve proceder, mas se você não tiver um conhecimento adequado sobre o que vai ser feito daqui para frente, tanto junto com sua contabilidade, junto com os seus gestores da empresa, realmente sim, pode quebrar. Porque exige uma atenção mais especial. A forma que você vai precificar, a forma que vai ser implementada cada decisão para frente, então pode se impactar e ter um resultado bem negativo. Milena, eu ouvi dizer que da parte dos impostos e tudo mais, vai ter até imposto retroativo. Alguns casos sim, mas assim, pouco se fala. A verdade é que eles lançaram a reforma tributária, sim, vai começar a partir de 2026, só que alguns assuntos ainda estão naquela questão. Vai ser válido agora? Não vai ser válido agora? Então, essa parte ainda estamos em análise, vamos dizer assim. Mas vamos dizer, pronto, se não ser válido agora, quando acontecer, vai acontecer esse retroativo? É justamente isso. Pode ser que aconteça sim, mas daqui para lá, até acontecer todo esse processo, pode ser que haja algumas mudanças, como eles colocam algumas regras, como era agora para janeiro, já teria a obrigatoriedade de alguns campos específicos na nota fiscal que não passaria sem. Uma forma de monitorar também boa parte desses impostos. E aí já conseguiram prorrogar. Então pode acontecer. Monitoramento é a palavra que agora chegou exatamente no gancho que eu queria puxar aqui. É o seguinte, falamos sobre a empresa do Simples, falamos sobre empresas, mas também temos uma parcela agora que está começando a se assustar, que são os microempreendedores individuais, são os MEIs. Por quê? O MEI ele tinha até então um faturamento no CNPJ que ele podia fazer, Sim, né? até Então, 81 mil. ele tinha ali até 80 e pouquinho mil, e as entradas do CPF era uma outra situação, não era o empresário, era o cidadão que fazia. Mas aí tem essa conversa agora que até as entradas do CPF vão estar sendo analisadas, vão estar sendo tributadas. Como que é essa questão? Vamos lá, e mais um assunto polêmico, como eu falei. O MEI, na verdade, ele tem esse limite de faturamento. Muitos consideram só pelas saídas, que na verdade não é o que acontece. Os MEIs, eles são fiscalizados entre as saídas e entradas, com esse limite mensal, geralmente 6.750. E aí, o que é que acontece? As entradas, já aconteceu, estou falando porque aconteceu com uma cliente, ela recebia muita movimentação no CPF, inclusive da mãe dela, para aquisição de medicamentos, tudo isso. E aí, para a Receita Federal, foi considerado como se ela estivesse burlando a fiscalização e aquela ali era decorrente da atividade MEI dela, que era um comércio de produtos de agropecuária, de pet shop, essas coisas. Então, para a Receita Federal, foi como se fosse ela tentando mudar essa parte da fiscalização para não pagar imposto ou não ser desenquadrada e, consequentemente, ela foi Misericórdia, desenquadrada. Jesus. Então, por exemplo, vamos lá. Eu tenho a minha atividade MEI, né? No meu MEI, eu faço ali 1.000, 2.000 reais por mês, 3.000 reais por mês, né? E de repente, sei lá, meu cachorro ficou doente, eu fiz uma campanha na internet por dinheiro, uma vaquinha para fazer a cirurgia do meu cachorro. Essas doações do meu CPF podem ser enquadradas como faturamento da minha atividade? Não é que podem. Eles podem entender que você teve um aumento no seu faturamento dessa forma, mas aí existem formas de recorrer também. Você pode apresentar uma defesa e se justificar diante dessa situação e dizer, olha, não, isso aqui foi para o meu cachorro. Então, não vendi nada, não prestei serviço de nada. Mas aí tem aquele ponto, até você conseguir fazer essa justificativa, se defender, então vai mais um tempinho. E sobre o caso dessa cliente, só vale aí de alerta para os empresários. Muitas pessoas pensam que MEI não precisa ter contabilidade. E ela sentiu na pele que precisava. Então, depois que aconteceu isso com eles, foi que eles nos procuraram. E hoje eles são uma empresa limitada, funcionando tudo bonitinho, pagando os tributos, fazendo tudo certinho. Mas na época ela teve uma multa bem considerável, inclusive que teve que ser retroativa. Então, MEIs, vocês precisam de contador. Misericórdia. E ainda eu vou continuar aqui no meio, porque é uma área que eu acho que me atinge pessoalmente. Deixa eu saber aqui com você. Helena, você tem lá o MEI e você tem as entradas, esse limite, né? Sim. Eu acho que eu não tive essa conversa ainda com o contador. Eu sou um MEI que trabalha com serviços, Certo. certo? Dentro do meu serviço de divulgação, por exemplo, eu coloco lá, eu vendo o tráfego pago junto.
Porque eu vou fazer a gestão daquele tráfego pago. Então, eu vendo meu serviço lá, vamos colocar um valor assim, por alto, R$ 200. E coloco incluso um tráfego pago de uns R$ 400 que seja. Certo. Uma entrada de R$ 600. Quando eu aplicar o tráfego pago, saiu, esse dinheiro que entrou vai sair. Então vamos lá para R$ 1.200 mais ou menos. Essa é a movimentação, é tudo que entra, é tudo que sai, mesmo que eu, como MEI, eu não necessariamente tive lucro sobre aquilo, né? Exatamente. Falei, ou vamos para alguém que trabalha agora com aquela galera que tem as suas lojinhas ali, e-commerce, Certo. né? Comprou aí um celular, comprou um iPhone que seja, né? Comprou um iPhone ali de R$ 3.000 e vendeu a 13.500. Então, ele movimentou 13.500. É isso mesmo que vai acontecer? No caso, ninguém quer saber o quanto que ele ganhou. Ele vai pagar imposto em cima até do que ele Valor gastou? faturado. Exatamente. Infelizmente, alguns regimes permitem que você tenha essa questão. O lucro presumido, por exemplo, você vai pagar um imposto em cima do seu lucro. Mas alguns regimes como o MEI, o Simples Nacional, ele então vai basicamente na receita bruta. Então não tem essa chance de você dizer, ah, mas eu vendi, mesmo tendo um prejuízo, ou então mesmo tendo uma diferença que foi o que eu ganhei. Não, você vai pagar em cima do faturamento bruto. Apenas com algumas deduções, claro, se teve uma devolução, alguma venda cancelada, algo desse tipo. Mas no Simples e no MEI, infelizmente, não tem. Misericórdia. Então, Milena, então seria melhor para a escolha lucro real, presumido ou continuar no simples com essa nova reforma? É uma pergunta que muitos empresários fazem e a minha resposta é sempre depende. O empresário, para ele estar apto a estar no lucro real, ele tem que ter um processo muito bem definido na empresa dele, uma gestão bem clara sobre todos os procedimentos. Que eu sempre brinco até que vocês vão ter que me trazer um recibo até mesmo de um bombom que vocês comprarem. Então, no lucro real, a gente pode sim ter essa redução dos impostos bem significativas. Tanto é que muitas pessoas dizem logo, empresa é melhor que seja lucro real. Só que o que é que acontece? Nem todo mundo. A verdade é que nem todo mundo está preparado para estar no lucro real. Então, a gente tem uma série de declarações que tem que ser preenchidas, uma série de obrigações que a gente tem que estar acompanhando ali mensalmente, semanalmente, diariamente, dependendo da empresa. Então, a verdade é que nem toda empresa está apta a permanecer ou ficar no lucro. É que a empresa que está no lucro real, na verdade, ela é mais vista de perto, né? Pela Receita. Tem um Justamente. acompanhamento mais firme, mais aproximado. É. E aí, assim, no meio, o que é que você faz? No meio você vai estar lá emitindo suas notinhas quando emitem, né? E você paga aquele seu imposto mensal, tá tudo certo. O Simples Nacional você já faz de acordo com o faturamento. O lucro real não. O lucro real eles observam tudo. Toda entrada, toda saída, porque é a partir disso que você vai conseguir ou não ter um benefício real para sua empresa. Então não adianta você simplesmente dizer eu quero estar no lucro real, se a empresa não conseguir estar apta. Inclusive, Daniel, Milena, eu tenho família que tem marmoraria no sul do Brasil. Eu estava visitando eles lá e eles comentando comigo que estavam pagando assim um imposto, era absurdo. Aí a gente foi ver questão de faturamento, o faturamento deles é considerável, né, acima de 500 mil mês, e eles estavam no Simples Nacional. Eu alertei o seguinte, toda a mercadoria deles, eles conseguem com nota fiscal, então eu falei, procura uma contabilidade, eu acho que pelo valor de faturamento e o valor de imposto que vocês estão pagando, vocês já deveriam estar no lucro real, né? Aí você consegue dar o lançamento de saída e vai pagar o imposto realmente sobre o que teve lucro. Não é assim que funciona? Conta pra gente. Exatamente. É justamente isso. E assim, no Simples Nacional, você fez a aquisição daquelas mercadorias, então ali você pagou, já era. Você não vai ter crédito, você não vai ter benefício. E no lucro real, lucro presumido, você tem um sistema de compensação. Eu vou pagar um imposto de saída, mas eu também tenho um imposto na entrada. Então, quando fizer a apuração desses dois, aí sim, eu pago um imposto sobre isso. E no Simples, MEI não tem essa questão. E o lucro real e presumido, ele já dá mais essa vantagem. Só que é aquela coisa. A gente não deve levar em consideração também só o faturamento.
principalmente para lucro presumido, lucro real, a gente leva em consideração também folha de pagamento, porque dependendo, ela pode se tornar bem mais cara. No Simples, você paga ali um percentual básico, 11%, para o Prolabore, 7,5% para o INSS e 8% para o FGTS. E quando vai para o lucro presumido, ou lucro real, quer que seja, ele já tem um aumento aí na tributação de mais de 20% do valor da folha. Então, sempre eu falo o quê? Vamos fazer um planejamento tributário da tua empresa e vamos verificar, vale a pena ou não vale. A gente leva em consideração a quantidade de funcionários, a folha de pagamento, quanto é prolabore de sócio, quanto são as despesas da empresa. Então, tudo isso tem que ser calculado milimetricamente. E, claro, mês de dezembro para janeiro é o período ideal, porque até mesmo para fazer a opção pelo Simples, pelo lucro, qualquer que seja, é no mês de janeiro que a gente faz essa opção. Então, por isso, muitas pessoas já procuram no mês de dezembro para ficar regular ou até mesmo fazer essa mudança. Milena, uma pergunta agora. Você tem vida? Porque é o seguinte, você tem a ótica, você falou que a ótica tem a sua cara. Você, tudo, cada detalhe, você Pensa. tá lá, tá pensando, você tá presente na ótica. Por outro lado, você tem a sua contabilidade, na qual você, pelo que acabou de mostrar, tá atualizadíssima com tudo que tá acontecendo. Você tem vida? Ou vive para trabalhar? Você acredita que tenho vida? Meu esposo, ele reclama assim comigo um pouquinho, mas eu digo para ele que mulher tem que dormir um pouquinho, né? Mas, enfim, acordando cedo, um planejamento mais definido. Então, eu consigo conciliar bem. Tenho 2 equipes muito boas que me dão suporte tanto na loja quanto no escritório. Então, aí, eu sempre digo, vocês vão ser atendidos por elas, é mesmo que ser atendida por mim. Então, independente da situação, tenho uma equipe de suporte muito boa. Tenho em casa, tenho na loja, tenho no escritório. Então, tem esse processo. Mas tenho a minha rotina, dá tempo até, treinar tranquilamente. Essa hora, geralmente, é um treino, tenho uma atividade, consigo socializar bem, por incrível que pareça. Chegando agora, final de ano, o que as empresas devem fazer para se enquadrar, se organizar? Vamos lá. O que a maioria me procura, eu digo de cara. Primeiro, a gente precisa fazer um diagnóstico de como é que está a tua empresa. Tua empresa está como? Está em qual regime? Dados que eu falei, as despesas, como é que tá? Como é a folha de pagamento? Tem imposto atrasado? Não tem. O terror dos empresários, né? O imposto. Então, tem imposto em atraso? Não tem. Então, a gente faz esse levantamento, passa para o empresário todo o processo dele. Olha, sua empresa está assim, mas ela tem como melhorar assim. Então, eu entrego o diagnóstico e aí a gente faz um plano de ação com o empresário. Ó, aqui você vai mudar isso, aqui você vai mudar isso. Aqui a gente não tem como mexer, mas aqui a gente pode ajustar isso. Então, tem casos de empresas como Petrolina, faço assessoria em Petrolina também. Fechamos agora com uma empresa que, inclusive, por essa facilidade no ramo óptico, atuo com contabilidade para empresas de ótica, essa é em Teresina, que fechamos recentemente. E o que é que a gente faz? A gente faz uma assessoria mais detalhada, inclusive até na formatação do preço. Se tiver alguma empresa que está com o preço um pouquinho errado, ó, vamos ajustar aqui, porque muita gente tem aquela ideia de que eu comprei por 50, vendi por 100, eu estou no lucro. Na verdade, a gente sabe que quando coloca na ponta do papel, o Ricardo, que é empresário aqui também, ele sabe que não é isso. Então, a gente entra realmente na tua empresa, faz o diagnóstico e mostra o planozinho de ação. Vai melhorar isso? Vai melhorar? Fazer assim. Pronto. Eu, como empresário do ramo de alimentação, restaurante, hoje o que eu vejo? Interior do Nordeste, a galera trabalha assim com mágica, né? Os preços, assim, quando você olha, é impossível, cara, trabalhar, pagar os custos, pagar funcionário, aluguel e ainda no final ter lucro. Milena, o que você acha que esse pessoal está fazendo para conseguir vender assim tão barato? Olha, a pergunta difícil. Eu vou falar como contadora e a maioria, ou me perdoem, mas a verdade é, o que a gente vê muito, e inclusive tem muitos clientes com essa mesma queixa, que nem todo mundo apura da forma que deveria ser apurado. Então, se eu teria que pagar 100 de imposto e eu estou pagando 20, esse valor, essa margem aí que já me sobra, eu consigo colocar em algum lugar. Sim. Então, a verdade é essa. Lógico, nem toda empresa é assim. Algumas empresas, sim, têm um lucro, têm um planejamento bem definido, uma gestão, assim, com excelência, conseguem ter esse lucro. Mas, alguns sabemos que é desviado um pouquinho do que era para ser feito da forma correta, e aí
O que que essas Tem mais empresas, o que que essas empresas podem esperar para o próximo ano e o que está por vir? As que estão desorganizadas Desorganizadas. provavelmente não se mantêm muito tempo. Dependendo da situação, elas não se mantêm por muito tempo. Alguns até já têm tantos anos nessa prática, então conseguem aquele jeitinho de se encaixar aqui, se encaixar ali. Mas a verdade é que agora tem que ter uma organização bem específica. Milena, quando a gente fala de imposto, né, normalmente a gente leva para o poder público, o retorno que o poder público dá para o imposto e tudo mais, mas para o empresário, existe alguma vantagem real sobre o imposto? Pronto, aí vamos lá. Ah, Milena, mas eu tô pagando imposto, conheço uma ali que, como é que eu vou pagar 15 mil de imposto, 20 mil de imposto? Então, uma das vantagens é o quê? Você muitas vezes quer um relacionamento com um banco, você quer uma linha de crédito, você quer ser visto, né? Vamos dizer assim. Então, uma forma você começa assim a declarar aquele seu faturamento, e aí você vai ter uma margem melhor de negociação, você vai ter um financiamento, você vai conseguir uma redução de taxas. Mas é basicamente isso. E em alguns regimes, como lucro real, dependendo da apuração, alguns impostos você consegue até mesmo abater no valor que você vai pagar no mês seguinte. Só que nesse caso é mais financiamento, linha de crédito, o imposto vai para isso. Vamos dizer assim que você consegue uma abertura um pouco maior para a expansão do seu negócio. Justamente. Então, muitas pessoas fazem o quê? Até mesmo começam declarando um pouquinho e daqui a pouco eles dizem, não, mas eu estou precisando de capital. E aí, quando chega no banco, eles dizem logo, qual é teu faturamento dos últimos 12 meses? Quando você vai fazer a apresentação do faturamento, às vezes não dá. Eles entendem que, e comecei declarando pouco para não pagar imposto e agora estou precisando para poder ter essa linha de crédito melhor e não consigo. São os dois lados da moeda. É que, na verdade, aí ele não tem comprovação de renda. Como ele Justamente. está faturando totalmente ilegal, então quando ele vai para o banco para procurar uma linha de crédito, cadê a sua renda? Onde está esse faturamento que você disse que tem? Então não consegue. Exatamente. Você não vai ter como comprovar. E muitos ainda chegam pra gente. Ei, Milena, mas não tem como não tu fazer? Eu digo, infelizmente não. Tem uma mágica aí? Só trabalho da forma correta, com faturamentozinho declarado bonitinho. Aí Bota aí você que vê a assinatura de sua contadora lá, senão não vê não. bota aí que eu ganhei mais. Tem muitos que ainda ligam e dizem, ei, mas tu bota aí que é só pro banco. Eles querem, eu digo, pronto, pois pode assinar o senhor mesmo que o banco aceita. Então tem essa prática. Existe possível. bastante. Eu não trabalho dessa forma. Eu perco o cliente, como eu digo, mas eu não trabalho de forma errada. Mas que existem muitas práticas, existem. Helena, eu acredito que teríamos muito assunto para falar, principalmente nessa área contábil, final de ano, bastante coisa, mas a gente tem aí dado um limite no tempo do podcast. E eu acredito que vou deixar aqui um convite para posterior, sem data ainda, mas um novo convite, como falamos lá no começo. Agora a Milena, contadora, vindo como contadora, a gente traz algumas perguntas de empresários, a gente faz aqui um bate-papo na área contábil. Perfeito. Tá bom? Super aceito o convite. Esse é o momento. Justamente. Então, quem também fica aquele convite, né? Alguns empresários, se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu também posso estar respondendo a eles, ou até mesmo a gente pode marcar um bate-papo e esclarecer algumas dúvidas também, sem problema algum. Como o pessoal pode encontrar? Pronto, pois vamos lá. Estamos aqui em Araripina, mas como eu falei, atendemos vários estados brasileiros. Estamos localizados aqui bem próximo à Igreja Matriz também, do lado do restaurante E Comer, né, aqui em Araripina, a MS Contabilidade, que inclusive o termo MS não é só Milena Santos, é o termo que eu gosto de dizer que é uma contabilidade moderna, só que de forma simplificada. A gente tenta trabalhar com o empresário de forma o quê? Clara. Não adianta eu chegar para você e dizer, olha, a participação dos lucros vai ser tributada pelo governo com tantos por cento agora e vai ter... Não adianta. O empresário ele tem que entender o quê? Da empresa dele. Então, não adianta eu chegar para vocês e falar um bicho de sete cabeças. Olha, o balanço com a DRE que fechou, com a apuração de liquidez, que ninguém entende. A verdade é essa. Então, a gente usa esse termo moderno e simplificado para o quê? Ser direto para o empresário com a linguagem mais clara. E complementando, estamos aqui em Araripina, tem o nosso Instagram também, que eu acredito que o Daniel possa deixar.
E também lá vai ter nosso contato para poder vocês entrarem, falarem com a gente e tirarem alguma dúvida. Milena, mais uma dúvida, só para finalizar. Você atende só óticas ou pega todas as empresas? Todos os Não, ramos, nós atendemos todos os públicos. todos os públicos. Exatamente. Legal. Agora com direcionamento mais específico de ótica, inclusive até já recebemos convites, né, para alguns empresários em São Paulo, palestra lá, porque é um ramo que eu atuo diretamente também, então tem essa facilidade. Mas, e sem ser daqui da cidade, geralmente ótica, tá? Para não ter conflito de interesses. Eu ia entender esse assunto, eu ia perguntar porque assim, ok, Araripina, mas vocês da Ótica Milena não têm interesse de expansão aqui na região? Já temos planos, sim. E aí, em breve, começaremos a mexer com ele. Região e um pouquinho mais distante também. Então, se você pega. Vou colocar aqui, cogitando. Vamos lá. Apareceu o cliente em Oricuri. E o seu plano de expansão é para Oricuri. E aí? Não, de início, até eu ter o processo lá, e eu sou bem clara com meus clientes. Então, se eu já tenho planejamento para lá, eu vou ser sincera. Olha, eu posso atender o senhor dessa forma, porém, eu já tenho um plano para ser montado aqui. Então, eu costumo trabalhar de forma clara, como eu sempre digo, tem vaga para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Faço o meu, ele faz o dele. Se ele me quiser como contadora, ainda sem problemas. Como tenho aqui na cidade, não sou inimiga de ninguém, falo com todo mundo. Quem gosta de conversar, trocar dicas, estou sempre aberta. Mas aí fica a critério do empresário, mas ele vai ser comunicado. Pronto, perfeito, então. Mais alguma Tudo coisa? Isso aí. Gente, ó, eu quero agradecer aqui pela a sua audiência. Você esteve conosco aqui em mais um Papo Conexo. Quero agradecer aí ao Balaio de Fogo pelo apoio, pelo acreditar nesse projeto, a Fitness Exclusive que está entrando com a gente agora e já com essa crença no projeto. E eu quero convidar você, empresário aqui de Araripina e região, para embarcar conosco nesse projeto. Teremos muitos projetos em andamento. Não é apenas o podcast, embora o podcast é um projeto que eu sou apaixonado. Vamos colocar ainda. Depois eu falo, a gente vai conversar direitinho. Ou então veja alguns episódios anteriores, lá no podcast que tivemos com o Ricardo e com o Leonardo. Você vai conhecer um pouquinho do que vai ser feito ainda, tá bom? Muito obrigado. Esse foi mais um Papo Conexo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Milena, pela presença. Obrigado, Henrique, que tá aqui nos bastidores. Eu fico com vocês aí, tá bom? E espero vocês nos próximos episódios. Sigam nossas redes sociais, Papo Conexo, no Instagram, no TikTok, aonde tiver rede social, pode postar Papo Conexo, que você vai encontrar. Obrigado, até mais, gente. Tchau, tchau.